permitir. Vou começar o cronômetro. Vai começar o Iniciaremos em Olha, que da hora. Já estamos ao vivo, Igor. Só para o pessoal ir chegando nesse tempo. Aí sim. Deixa eu acessar por aqui também. Eu vou acessar no Facebook para acompanhando as interações aqui. Deixa eu acessar por aqui também. Acho que já tem um pessoal se conectando aqui. Boa noite, pessoal. A gente já vai iniciar. Só dando um tempinho para todo mundo entrar. Alô, alô, boa noite, pessoal. Parabéns para a Alô. gente. Hoje, dia do Parabéns a todos. psicólogo, em formação, formado. É nosso dia, vamos comemorar. Boa noite, colegas. Boa noite, boa noite. Parabéns, pessoal. Parabéns pelo dia. Boa noite, parabéns ao dia dos colegas, parabéns, Caio e Igor, parabéns a... Bom, vamos iniciar então a nossa live de hoje. É a quarta live que a gente está fazendo nessa Semana da Psicologia, edição 2020 da Sociedade dos Psicólogos. A gente já teve, pessoal, só passar até aqui o cronograma, porque está tudo disponível, caso vocês queiram acessar depois. Então, na segunda-feira, eu falei um pouquinho sobre a psicologia que estuda o bem-estar, falei de mitos e conceitos associados à psicologia positiva. Meu xará falou na terça-feira sobre sexualidade, fantasias sexuais e fetiches. A gente teve hoje à tarde, psicanalista convidado, Eduardo Santos, falando do que Freud dizia sobre o amor. E agora, a gente está fazendo essa live aqui em três justamente para fazer um bate-papo, uma troca, né, falar um pouco das dificuldades que a gente teve nessa pandemia, dos ajustamentos que a gente fez, das coisas que a gente descobriu, né, das pesquisas também. Então, tem resolução do CFP, né, tem resolução do Conselho, né, que saiu nesse tempo. A nossa prática, né, ela foi direcionada para a modalidade online. A gente continuou dessa forma, né, já atuando, né, com os pacientes que a gente tinha, migraram para online, mas também acabamos recebendo muita gente em virtude da própria pandemia, da quarentena, de isolamento social, de questões de saúde mental associadas a isso. Então, um pouquinho dessa experiência que a gente quer passar hoje. Quem está chegando aqui, Cristina, boa noite. A gente está atento aqui ao chat também. Então, fiquem à vontade para participar, para comentar, né? Não tem slide aqui, então a ideia é dialogar justamente com perguntas. Vocês têm dúvida? O que vocês querem saber? Aproveitem, né? Envie aqui no chat que a gente está atento para falar justamente sobre isso hoje. Sim. Amanhã, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, amanhã eu vou falar das 7 emoções básicas, a nível da expressão facial da emoção, e na parte da noite, o Igor Banin, que está aqui hoje, vai fazer o seminário dele, a Clínica de Lacan na Atualidade. Sim.
Fiquem ligados, pessoal. Acho que é legal comentar com você, só reforçar, na verdade, né, como você comentou, Caio, que as lives elas vão ficar disponíveis, né? Então a ideia é disponibilizar para o público também depois da realização aqui, né? Assim, já há algumas disponíveis, inclusive, o pessoal já pode checar as duas primeiras, né? E tem no YouTube também, é isso, Caio? Tem no YouTube também, as duas primeiras já estão no YouTube, a terceira vai ser hospedada logo mais, e essa que é a quarta também logo mais está lá. Mas as duas primeiras já estão no YouTube. Inclusive, vale recomendar, é um canal que às vezes eu mesmo esqueço de falar, mas tem alguns conteúdos lá no YouTube da Sociedade dos Psicólogos também, Sociedade dos Psicólogos Psicoplay. Tem alguns vídeos lá de lives que a gente fez durante essa pandemia. Eu acredito que a sociedade foi um dos primeiros grupos a se organizar durante essa pandemia. Inclusive, vou até aproveitar para passar aqui uma página nossa do site, porque desde as primeiras semanas a gente começou a produzir conteúdo, texto aberto, live, vídeo gravado, entrevista. Então a gente acabou até organizando um pouco nesse especial coronavírus. Tem entrevista que a gente deu, né, para a Agência Brasil, falando, né, da ansiedade, do estado de alerta constante, principalmente naquelas primeiras semanas de pandemia. Né, tem texto aqui dos sócios colunistas, guia aí para atendimento psicológico, texto informativo, né, os registros das lives também que a gente fez, né, com diversas temáticas, tudo isso ficou registrado. Então, teve aí nas primeiras semanas o impacto sanitário, cultural, social, essa live aqui com o meu xará, a gente conseguiu falar até de política, como a Silvia aqui, né, a gente falou de manejo das emoções. Oba, Viva! Essa live é interessante que ela mostra o crescimento tanto da pandemia como do cabelo dos membros da sociedade, né? Foi algo que não teve como a gente fugir, mas foi um conteúdo impressionante, assim, quem quiser checar vale a pena. Vale super a pena. Xistes à parte, o meu não foi nem questão de prevenir, foi juntar o planejamento, a necessidade de ficar em casa e a ideia de um dia ser cabeludo. Vamos lá, essa é a oportunidade. A hora que ele ficar grande demais, a gente corta. Então tem, além das lives que a gente fez, né, com os membros da sociedade, a gente participou também, né, enquanto convidado de outros canais, né, outros grupos aí que também estavam interessados em produzir conteúdo. Eu acabei dando entrevista aqui para a TV de São Caetano também. Fizemos vídeos aí, né, para o YouTube explicando sobre as resoluções do Conselho. Falei sobre gerenciamento de emoção, fizemos infográficos, enfim, tem bastante coisa aqui para quem quiser acessar no especial coronavírus, até em caixa alta aqui. Legal, boa noite. Pessoal, quem está acompanhando, o que vocês querem saber? Estão comentando aqui, meu cabelo está enorme. Do cabelo também. Estão comentando aqui no Face. O Sim. que vocês querem saber? Aproveitar. Explora que tem três professores de psicologia aqui hoje à disposição. Os três atendendo clinicamente, né, que é importante também, né, muito acho que da própria prática, das diretrizes, das resoluções, de toda essa mudança, essa adaptação, acho que tem muito a ver principalmente com essa atuação clínica. Sim. Sim, acho que enquanto o pessoal vai fazendo perguntas aí, né, acho que a gente pode talvez começar falando um pouquinho das adaptações, né, que a gente tem feito aí desde o começo da pandemia, né. Acho que a gente aqui a nível de atendimento e dos cursos, né, que a gente já tinha um planejamento para todo o ano, a gente acabou migrando tudo, né, para o ambiente online, um ambiente remoto, enfim, desde do meio de março, né. Falando aí de maneira mais pessoal, eu já atendia remotamente, já atendia por Skype desde uns 2 anos atrás, mas não com tanta frequência, e acabei migrando totalmente para o ambiente online.
E acho que a principal questão, né, que me vem à cabeça primeiro é a questão de que você tem que trabalhar com os pacientes a nível de um convite, né, porque você não consegue forçar a pessoa a passar para o ambiente online se ela não quer. Naturalmente, eu acabei suspendendo totalmente os atendimentos presenciais, apesar de não ter sido expressamente proibido, né, o atendimento presencial. Eu acabei migrando e seguindo aí a nível de convite com todos os pacientes, e eu percebi que alguns pacientes acabaram não aceitando migrar para online porque se sentiam à vontade só de maneira presencial para o tratamento. Então, é uma dificuldade que se impôs e que eu tive que, né, e tenho manejado ali no sentido de fazer um acompanhamento periódico de como que você está, coisas muito rápidas, mas não um atendimento, porque a pessoa não quis e preferiu esperar, né, para um atendimento aí presencial e tudo bem, né? Então, eu sempre acho que é importante ressaltar nesse sentido que eu me deixei à disposição, né? Olha, tudo bem, se você não quer, se você precisar de alguma coisa, pode me ligar, pode me mandar uma mensagem, etc. Você tem os meus contatos. De todo modo, quando eu voltar a atender, sem uma data definida, enfim, eu volto a falar contigo para a gente marcar e retomar aí o tratamento presencial. Mas eu acho que isso é um ponto legal para a gente começar a conversa aqui. Eu até vi aqui um comentário da Cristina comentando se alguma plataforma, se tem alguma plataforma específica para atendimentos online. Tem algumas plataformas, né, que a gente pode fazer o atendimento. Durante a pandemia eu tenho feito muito com o WhatsApp. Eu acho que a conexão, pelo menos aqui na minha casa, funciona melhor com o WhatsApp. Mas tem algumas outras. O Caio acho que utiliza o Zoom, a gente tem o Skype também e algumas outras. Mas são algumas plataformas nesse sentido que principalmente acabam zelando aí pela confidencialidade do paciente. A questão... Eu, Pode falar, Xará, depois eu aproveito até para comentar do textinho em que eu abordo isso. legal. Não, vou pegar esse gancho, então. O Igor comentou sobre o Zoom. Eu utilizava o Zoom a princípio, até porque muita gente se preocupa, será que o Zoom é pago? Será que o Zoom não é? Mas para sessões individuais ele não é. Mas houve lá atrás uma suspeita de vazamentos de informações do Zoom e eu acabei até deixando de utilizar. Corrigiu-se isso, né? Foi algo que já foi resolvido, mas na época isso acabou. Eu vi alguns pares deixando de utilizar, mas o que, por exemplo, sigilo, claro, mas a maioria dos aplicativos, como Meet, o próprio Teams da Microsoft, o Zoom em si, né? E o WhatsApp, eles têm uma coisa muito legal, porque o paciente ele consegue estar ali com você no momento de exclusividade, né? Então, e no WhatsApp é muito interessante porque ele pode ser levado tanto para o carro do paciente, para alguns que não conseguem ter privacidade dentro de casa. E eu ouvi de alguns que era melhor utilizar o WhatsApp, por exemplo, porque não gastava dos dados, né? Eles não perdiam assim uma chamada de vídeo consome bastante, né? Na média de quase 1 GB por chamada, dependendo do plano da pessoa. Então, o WhatsApp acabava sendo a mais vantajosa até por isso, porque a pessoa morava com outras pessoas, não tinha privacidade para fazer a sessão dentro de casa e era muito melhor para ela utilizar o WhatsApp em função disso, porque ela precisava ir para o carro, às vezes num espaço da área comum do condomínio e tudo mais. Essa foi uma das coisas que chamaram muita atenção nessa pandemia, que foi, de fato, né, como é que a pessoa consegue falar sobre a vida dela dentro da própria casa. Foi uma questão que, a princípio, era uma dificuldade, mas no tratamento se tornou, de fato, um assunto, né? Alguns pacientes falaram, nossa, eu não posso falar sobre mim dentro da minha casa. E essa é uma questão muito importante a respeito do setting, né? Acho que o seu texto até esbarra também nessa parte, né, Caio? Esbarra sim. É um texto que eu vou até aproveitar, eu vou partilhar ele aqui, que ele é um texto referencial mesmo, a ideia é ser um guia.
né? Então, fui reunindo aqui algumas informações burocráticas de resolução do que foi lançado nesse tempo, com as coisas que a gente foi conversando, com coisas que a gente pesquisou para abordar em curso, com coisas que a gente descobriu na prática. Então, só falando um pouquinho mais do atendimento, né, à distância tem duas questões também, tem dois terminhos que às vezes o pessoal, né, tem dúvida e que vão implicar justamente na escolha da plataforma, que é o atendimento síncrono e o atendimento assíncrono. No Zé Garantido, deixa eu só descer aqui para ficar no lugar certo, né? No Zé Garantido, o atendimento remoto das duas formas, né? Mas às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é o atendimento síncrono ou assíncrono. Síncrono diz respeito, né, naquele tempo de comunicação em que emissor e receptor estão, né, no mesmo tempo, como a chamada de vídeo, como a chamada telefônica. Então é permitido, inclusive, o atendimento por telefone. Eu não faço, mas seria uma modalidade de atendimento síncrono. Né? O atendimento assíncrono por textos, por e-mails, por exemplo. Agora, para além, né, dessas modalidades, a preocupação que você vai ter que ter com a plataforma é justamente, né, o sigilo, a conexão e a facilidade de uso. Então, eu gosto de utilizar o Zoom, né, pelo seguinte: nas primeiras experiências que eu tive com o WhatsApp ou outro tipo de coisa, apesar dele ser extremamente seguro, né, tem essa questão da pessoa utilizar muitas vezes no mobile. E nem todos os mobiles, nem todos os sistemas, eles silenciam notificação quando a pessoa está na chamada. Isso não é legal para a questão da psicoterapia. Tem sistemas que silenciam, a pessoa recebeu a chamada de vídeo, ela não recebe outra notificação. Tem sistema que você tem que fazer isso manual. Então, já trabalhando pelo computador, né, você já evita isso, você não tem aquelas notificações. Mesma coisa, então, para o WhatsApp, funcionaria para chamada de vídeo de Facebook, esse tipo de coisa. Né, já jogado para o computador, mas a pessoa vinculada a uma rede social. A nível de sigilo, outra coisa muda, né? A nível de privacidade e sigilo. Quando a gente atendia presencialmente, né, o psicólogo era praticamente o responsável pelo sigilo. Né? Sigilo de informação, sigilo de documentos, sigilo de acústica, né, o isolamento acústico da sala, esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que eu aponto nesse texto é que o paciente é corresponsável pelo sigilo também. Então, nas primeiras sessões, na primeira, geralmente, né, a gente acaba, né, gastando um tempo para falar ou da utilização da plataforma, ou para falar dessa corresponsabilidade. Né? Então, a gente garante, né, a privacidade. Eu, pelo menos do lado daqui, quando eu estou atendendo, eu estou sempre de fone de ouvido. Além de eu estar, né, na sala já completamente fechada, eu já estou sempre de fone de ouvido. Né? O meu paciente não necessariamente está. Eu gostaria que ele utilizasse, mas ele pode não utilizar. Agora, do lado de cá, eu vou utilizar. Isso já protege, né, o áudio dele. Outra coisa, já ouvi de pares que estão atendendo e de repente passa gente no fundo. É função, penso eu, do psicólogo que atende remotamente pontuar esse tipo de coisa, que não é o ideal. Agora, o meu xará estava comentando algo que é extremamente importante, né, e que eu vi aparecer durante essa pandemia, que é o pessoal utilizar o celular, né, para poder circular durante um atendimento, ou por não ter um lugar que se sinta confortável, ou vai para dentro do carro e com o mobile ali faz a sessão. Teve gente que foi para o banheiro, que era o único lugar que teria privacidade. Teve gente optando por fazer, né, principalmente jovens, optando por fazer a sessão tarde da noite, quando pais já estavam dormindo, esse tipo de coisa. Era um horário que se sentia mais confortável. Né? Então, isso é importante do sigilo. Como a gente está falando de ambiente digital também, é fundamental que o computador do psicólogo ele tenha senha pessoal, né? Que tenha antivírus, né? Fala para o seu cliente também utilizar antivírus. Né? Os documentos que você guarda, né, no seu computador, hoje você pode baixar programas que são cofres virtuais, né, que além da senha do seu computador, você tem subsenhas para acessar determinadas pastas ou documentos. Quem utiliza nuvem, eu utilizo bastante coisa no OneDrive da Microsoft. Tem um cofre pessoal lá dentro também. Né? Além do acesso do meu OneDrive já ser restrito,
ter uma subpasta lá dentro para a guarda desse tipo de documento. Então, recapitulando, gente, ó, só passar até para quem está chegando agora, o textão aqui, ó, Guia para Atendimento Psicológico Online durante a Pandemia. Texto bem referencial e informativo. Mas deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui a nível de como manter o sigilo. É dever do psicólogo escolher uma plataforma segura. Nossa, é dever nosso, né? Ambos devem estar em ambiente reservado. Outra coisa, no meu contrato de trabalho está que os encontros não podem ser realizados em ambiente público, em infocentro, esse tipo de coisa, em prazo de alimentação. É claro que a gente tem restrições de circulação agora, o que já impede isso. Mas, de uma forma geral, eu não vou na Lan House, né, atender um paciente, esse tipo de coisa. Eu estou no ambiente, só tem eu. Né? Utilização de fone de ouvido, principalmente pelo profissional, não é gravado. Né? As sessões não são gravadas, isso é importante também. O equipamento é protegido por senha, protegido por antivírus, né? Não é em ambiente público. E o profissional que está atendendo em casa deve informar os demais moradores e, caso ache necessário, pode também colocar uma plaquinha. O que acontece? A gente mudou o nosso consultório. Presencial, a gente saía de casa e atendia para o consultório. De repente, a nossa casa virou consultório. E tem gente que mora sozinho, tem gente que tem o próprio espaço, tem gente que tem mais pessoas. Então, no começo, a saída era essa, era informar. Né? Nem sempre os pares da casa, os outros moradores sabem, né, como que funciona, como deve funcionar uma sessão de psicoterapia, envolve um sigilo, esse tipo de coisa. Então, você instrui, ó, vou entrar, vou atender com o paciente, eu não posso interrompido. Às vezes cabe até colocar uma plaquinha, igual quem trabalha com comunicação, você entra em estúdio de rádio, tem lá, né, no ar, vermelho, assim, gritando. Você não pode entrar no estúdio, tá no ar. É a mesma coisa, bota uma plaquinha na porta, entendimento, não entre. Né, e assim por diante. Algumas coisinhas que a gente foi aprendendo e fazendo. Ó, tem mais coisa aí no texto, não estou falando demais, quero deixar meus pares comentar um pouquinho agora. Não, legal, acho que é bem isso. Aqui eu tenho trabalhado de casa também, tem sido dessa forma, né, fechando a porta e ficando ali até o fim das sessões, né, e enfim, né, toda essa questão de que os pacientes entram mais nas casas dos terapeutas agora, e naturalmente isso acaba, para muita gente, causando angústia, né, causando angústia de tipo, ele vai saber, agora meu paciente vai ver as coisas que tem na minha casa, o tipo de livro que tem, o tipo de móvel que tem aqui, como é a minha casa, esse tipo de coisa, e que, enfim, né, a gente tem que se adaptar, né, não é algo da ordem do que a gente pode, a gente tem que fazer o que a gente consegue nesse momento a nível de infraestrutura, né, então... enfim, eu já falei isso várias vezes, eu tenho gatos aqui também, então eu acabo passando o gato durante o atendimento, acaba indo e voltando. Enfim, a gente tem que se adaptar com isso. Mas eu acho que, enfim, a nível de sigilo, né, é o que se mantém. Até eu vi que uma pessoa comentou aqui no chat que gostou da ideia do fone de ouvido, né? E só uma última questão aqui antes de passar para o outro Caio. Eu vi que teve um outro comentário aqui falando de que a maioria dos meus pacientes não quer voltar ao atendimento presencial. Isso é interessante. Acho que é algo bem novo, né, para muita gente, e mesmo para os pares, né, mesmo para os psicólogos de forma geral. Acho que isso é muito novo, apesar de um número aí significativo de gente já ter experiência atendendo há algum tempo, mas acho que de forma 100% é uma coisa mais nova, né? Isso é até uma coisa que, enfim, tem algumas pessoas discutindo, né, que eu conheço, enfim, falando muito no sentido de que no futuro, né, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, a densidade, né, populacional vai ser tão grande que vai ser muito difícil conseguir fazer esse tipo de deslocamento. Por isso, o home office vai ser, né, padrão. Isso, né, eu já ouvia 2, 3 anos atrás, antes de ter qualquer indício da pandemia. Então, muita gente alguns psicólogos já comentando no sentido de que no futuro vai ser 100% online, principalmente nos grandes centros, né? E naturalmente isso traz aí algumas facilidades, no sentido de quando um paciente viaja, ou você pode atender uma pessoa em outro lugar do mundo, mas isso também não é a mesma coisa, não é a mesma experiência de estar presencialmente. Sem dúvida, Igor. Vou só pegar um gancho nos pets, né? Eu tenho 2 cachorros
E uma delas, ela às vezes eu estou atendendo, eu deixo ela fora, né, do espaço onde eu reservo para atendimento, porque dentro ela quer sair e fora ela quer entrar. E às vezes eu vejo ela arranhando a porta, né? E isso vem para o atendimento, ou ela latindo para quem passa no hall. Mas é uma coisa que a princípio me incomodava muito. A princípio, na minha clínica era algo que eu pensava, nossa, isso é péssimo. Mas o paciente entende que pode haver um cachorro na casa e por mais que isso possa ser um pouco disperso às vezes, pode dispersar um pouco às vezes, é algo que faz parte. Mas uma outra coisa, esse dado de que a gente não vai poder se deslocar nos grandes centros é uma coisa muito interessante para a gente pegar, né? É tão interessante quanto preocupante, porque vamos lá, né? Os grandes centros já são responsáveis pelos grandes números de ansiedade. Para ganhar deles, só o diagnóstico precoce de ansiedade dado por alguns profissionais. Mas os grandes centros são responsáveis por enormes índices de ansiedade. Eu quero pensar, né, num cenário em que não seja catastrófico a gente não conseguir ter o deslocamento, né? A gente pensar que enquanto evolui, né, a automação da medicina, em alguns pontos até eu já cheguei a ver alguns algoritmos de resposta mais voltada para um bem-estar, assim, né? Foi algo bem por cima. Mas enquanto isso caminha por um lado, por outro, a gente está tendo uma superpopulação que está começando a ser proibida de sair de casa, não em função de uma pandemia. Esse é o crescimento da civilização, para a gente pegar o texto do bom velhinho da psicanálise e pensar que tipo de mal-estar que isso vai causar, né? Como é que a gente vai lidar com isso lá na frente? Porque na pandemia foi curioso ver que houve, em alguns casos, uma crescente, em alguns casos, uma decrescente do estado ansioso de alguns pacientes. Então, no começo era muito mais angustiante, né? E às vezes isso foi se diminuindo, a pessoa foi se adaptando. Em outros casos, a pessoa começava muito tranquila, né? No meio, a pessoa começa a entrar numa espécie de surto mais um quase surto diário e depois ela fica mais tranquila. Como também ocorreu gente que ficou muito à vontade no começo, nos segundos meses também, e agora começa a desenvolver alguns sintomas um pouco mais graves. Isso é possível ver tanto no consultório quanto quando a gente começa a conversar com pessoas em geral, né? Então, não é e aí a própria flexibilização também veio trazendo, por incrível que pareça, muito mais preocupação, muito mais ansiedade em alguns casos, né? As pessoas começaram a eu até brinco, aí sou eu que brinco, né, com alguns pares e eu falo assim, olha, às vezes eu acho que eu tô dentro de um delírio, né? Porque eu vou no mercado, eu vejo algumas pessoas mudando a forma de agir, né? E é como se o comportamento da sociedade tivesse uma linha do tempo independente para cada um, né? E isso às vezes afeta o estado mental de outras pessoas nesse momento de pandemia. Caio? Oba! Para quem está chegando agora, pessoal, a gente está fazendo uma live temática aqui, conversando um pouco sobre o psicólogo e sua atuação durante a pandemia. Quem está por aí tem alguma questão, tem algum comentário, a gente está atento aqui ao chat também. Eu vou dar um tempinho, porque geralmente leva uns 20 segundos do que eu falo aqui para chegar até vocês. Então já foram 5, daqui uns 15. Se alguém tiver alguma pergunta, eles vão me responder e talvez eu visualize aqui. Mas, enquanto isso, vou partilhar aqui uma coisa, né, que eu lembrei agora, né, que foi o primeiro comunicado que o Conselho Federal fez à nossa categoria. Né? E como essa live, né, exatamente temática sobre isso, eu acho bem interessante essa questão aqui. Né? Isso foi feito no mês 3 ainda, antes da resolução
né, do atendimento online, a temporária, que saiu no mês 4, mas, né, teve algumas ações aqui que guiaram a prática da Sociedade dos Psicólogos. Então, o que a gente se pautou muito, né, nesses tópicos aqui para fazer o que a gente fez desde o mês 3. O que eles falaram aqui nesse comunicado? As ações do psicólogo devem contribuir para orientar sobre aspectos de higiene que visem a minimizar riscos de contaminação. Por isso que tem texto temático, né, tem coisa aí orientando mesmo, reunindo informações, até porque eram informações, às vezes no mesmo dia, até contrárias. Então era um momento de muita sensibilidade, muita flexibilidade. Conscientizar sobre eventuais mudanças de hábitos. Isso aqui eu busquei fazer bastante. Né, falei de prosêmica, né, ocupação de corpos, né, em um espaço, a nossa territorialidade, a prosêmica, né, um estudo aí da comunicação não verbal na interação humana, e foi, né, um dos elementos mais mobilizados durante, né, essa pandemia. Né? A gente estava acostumado a ter uma prosêmica de toque, de abraço, de beijo, de cumprimento, e de uma hora para outra, né, a nossa prosêmica, o nosso distanciamento de corpos, a nossa territorialidade, né, foi modificada. Eu, como trabalho também com linguagem corporal, acabei falando bastante disso e das possíveis implicações emocionais advindas dessa mudança. Eu acho que isso foi o que a gente mais fez, falar de implicação emocional, manejo das emoções por meio de texto, por meio das lives. Abordar, quando necessário, implicações emocionais de uma possível quarentena, né, dos aspectos psicológicos do isolamento, em especial de pessoas idosas, né, dentro do grupo de risco. Exercer a profissão segundo os princípios do Código de Ética, prestando informações precisas de modo a não causar pânico. Eu acho excelente essa expressão, pânico, porque desde o começo da pandemia eu defendo o medo como uma emoção importantíssima. O medo é a inteligência do nosso corpo, que responde de uma forma automática, instintiva, frente à situação de ameaça, de perigo. Então, o medo é diferente do pânico. O pânico tem a ver com a paralisação, o pânico tem a ver com a patologia, o pânico tem a ver com o efeito e comportamento de manada, por exemplo. Já o medo não. O medo, ele faz a gente se proteger, a gente ter cautela. E essa pandemia atingiu a gente de uma hora para outra, fez a gente mudar os hábitos de um dia para o outro. E muitas vezes a questão cognitiva ou racional não ajuda nisso. Então o medo faz a gente lavar as mãos mais vezes, faz a gente ficar mais distante, faz a gente não querer sair de casa quando possível, esse tipo de coisa. Então, acho importantíssima essa diferenciação, porque, né, às vezes, tem que acalmar a população, não sei o quê. Não. Enquanto psicólogo que estuda as emoções, eu defendo a utilização do medo como a emoção mais importante desta pandemia. Mas, repito, isso é muito diferente do pânico. Colegas? Sim. E pegando um gancho nisso, talvez de uma forma, uma coisa que, enfim, que eu estava pensando sobre esse momento de pandemia e que tem aparecido bastante na clínica, eu não sei se na de vocês também, mas essa questão de falta, né, de talvez um horizonte de tempo aí para a pessoa se organizar na vida, né, porque me parece que é super importante que a gente tenha um certo horizonte no sentido de daqui a alguns meses eu quero ter feito isso ou ter feito aquilo, ou daqui a alguns meses eu vou ter completado tal coisa ou não. E essa falta de talvez uma data específica, né, de putz, onde as coisas vão voltar ao normal, ou talvez onde a economia se reabriria e toda a sociedade voltaria ao que era antes, me parece que atua de forma muito angustiante para o sujeito, onde ele não consegue se planejar, onde ele não consegue se referenciar e planejar mais para frente, e essa falta de borda mesmo, né, me parece que é algo que tem aparecido bastante na clínica, pessoas que não sabem quando vão conseguir um trabalho ou quando vão conseguir voltar a atuar com outras coisas, ou até fazer coisas que elas tinham planejado ou estavam se preparando para fazer. Então, coisas nesse sentido é uma coisa que tem aparecido bastante na minha clínica, né? E que tem sido aí uma grande queixa aí. Isso é muito importante, Igor. Eu lembro lá na live que eu e o Caio a gente tinha feito, se não me engano, foi em março, né? Foi
foram poucos dias depois de ser decretada a pandemia pela OMS. Quando eu olho o texto que eu tinha escrito naquela época, inclusive, a gente estava falando de 3.000 casos ou 4.000 casos no mundo. Enfim, era uma coisa nessa linha, assim, né? E um dos pontos abordados foi esse. Quando isso vai acabar? Por quanto tempo vai haver uma quarentena? Por quanto tempo as pessoas vão ficar sem consumir serviços presenciais? Então, será que a pessoa vai sentir falta de ir a um restaurante? Será que a pessoa vai sentir falta de ir ao shopping? Será que a pessoa vai sentir falta, como eu ouvi de alguns relatos, de andar de ônibus, de andar de metrô? Né? Claro, a gente está falando de quem deixou de fazer isso, né? As profissões que tiveram o luxo de interromper essa rotina de serviços, essa rotina de trabalho. Né? Agora, a gente pode olhar para o passado agora e pensar que, sim, né, as pessoas não aguentaram. Né? Chegou num ponto em que a gente tem um número muito maior de mortes e um número muito menor de preocupações. Eu não estou falando isso como uma crítica, eu estou falando isso como uma constatação de um dado, né? É muito curioso do comportamento das pessoas, né, em relação às suas necessidades, ou não necessidades, as suas urgências, né, daquilo que as move. Então, pensar que uma pessoa que é solteira, por exemplo, ficou esse tempo sem interações românticas. Vamos supor que a gente está falando de alguém que tivesse ali uma vida sexual ativa ou tivesse contato com outras pessoas, ela teve que cessar isso. Como é que foi para ela se organizar daí? Né? Uma pessoa que tinha uma rotina, uma vida social muito agitada, teve que interromper isso. Como é que foi para ela se organizar? E como é que foi esse norte? Uma coisa que, na época, eu acho que eu cheguei a comentar, que conversa um pouco do que você falou, que a gente tirava o direito, a gente tira o direito do sujeito de se organizar mentalmente para alguma coisa, que é essa programação que você falou. Né? Será que esse sujeito ele pode se programar para uma viagem? Né? Será que esse sujeito pode se programar para algum tipo, para um casamento, para uma formatura que seja, né? Quantas pessoas tiveram um curso de 5 anos, né, que foi completamente excluído do momento em que muitos fantasiam bastante, que é a festa de formatura, que é a colação de grau, né? Nós somos privilegiados, né, por termos nos formado antes da pandemia e termos vivenciado esses dias. Então, as pessoas deixaram de poder se organizar mentalmente em função de um futuro catastrófico, né? E aí, olha só, uma desorganização mental em função de um pensamento num futuro catastrófico, né? É uma forma de dizer ansiedade. Né? É uma forma da gente pensar nesse sintoma em específico que o sofrimento da cultura traz. É pelo menos uma das leituras que me ocorre quando eu penso sobre isso. Agora, para tentar ser um pouco mais otimista, acho que eu ficaria com o Caio e diria para as pessoas: a coisa mais otimista que a gente pode fazer, né, é usar o medo ao nosso favor nesse momento. E o medo é uma emoção, gente, ele é muito rápido. Né? É diferente dessa ansiedade crônica, desse alerta constante, dessa patologia do estado de pânico. Essas aí, últimas que eu falei, estão um pouquinho mais associadas à patologia. O medo, ele é da nossa sobrevivência, tem a ver com o nosso sistema de alerta, não constante, mas imediato, reagindo ao ambiente, a nossa amígdala, a nossa avaliação de um perigo. Né? Estão comentando aqui no chat, né, esse não saber é complicado, é difícil se programar a curto e a longo prazo realmente. E uma coisa, né, que deixei para ler até no final, que tem mais a ver com os formandos, né, que você estava comentando. Sou aluna do 10º período de psicologia e não estou conseguindo fazer os atendimentos que estavam programados.
Isso tem a ver, né, com as atividades práticas, os chamados estágios, né, dos últimos anos, né, estágios mais clínicos nos últimos anos. A gente tem estágio em psicologia, acho que a partir desde o segundo ano de formação, mas, né, os clínicos são no quarto e quinto ano, geralmente. E o que aconteceu? No comecinho dessa pandemia, né, o CFP, né, se manifestou, falou, a gente pode, toca o curso de psicologia, faz EAD, porém os estágios vai precisar aguardar o presencial. Né? Não vai dar para fazer esses estágios programados na modalidade online. Então, isso acabou segurando aí a formação de muita gente. Exato. Como isso impacta, né, de novo, o planejamento de muita gente, né? E eu vi até um outro comentário aqui, né, que falando que o atendimento online, né, voltando para esse tema do atendimento online em si, ele é mais cômodo, né, que você consegue atender mais pacientes. Eu acho que de uma certa forma sim, mas eu queria trazer atenção para o ponto em que eu já tenho visto aí e ouvido de muitos colegas, eu acho que eu compartilho um sentimento, uma percepção de que a gente fica mais cansado atendendo online do que atendendo presencialmente. Eu acho que o esforço, talvez, que a gente faz, e não tanto um esforço físico, mas talvez mais, como o Caio comentou, uma angústia de ter o cachorro latindo, de ter presenças externas ali e como isso afeta a nossa concentração mesmo para escutar o sujeito, como isso, pelo menos para mim, tem me cansado. Eu tenho ouvido muitos pares comentando isso, né, de como esse atendimento acaba né, necessitando de um investimento maior do terapeuta aqui, né? Então, um pouco disso. Uma outra coisa Pode que eu falar, cara. lembrei... sim, claro. Outra coisa que eu lembrei, né, é a nível da própria intervenção. Né? O Igor e o meu xará trabalham, né, com psicanálise, eu trabalho, né, com gestalt terapia, né, são abordagens aí diferentes, né, mas a gente acabou até mapeando algumas dificuldades em comum. Né? O tempo da intervenção, né, no digital ele pode variar muito. Né? Se você está ali presencialmente com a pessoa, né, você faz um silêncio, né, a pessoa entende que você fez um silêncio. Se você faz um silêncio no virtual, ela pode pensar que sua conexão caiu. Né? Dependendo do que a pessoa fala, né? A conexão está boa, você faz uma intervenção, vai em tempo real, não muda nada do presencial. Mas dependendo, tem um delay de 1 segundo. Isso para o tempo da intervenção, no ambiente do setting, é muito tempo. É muito tempo. Uma coisinha, né, que até quando a gente faz silêncio, né, uma coisa que eu vou tentando fazer é mostrar que minha imagem está ligeiramente em movimento. Né? Eu deixo, né, eu faço meus silêncios, mas eu não fico como uma foto. Né? Qualquer, né, Balança, leve, né? balançada, né, muito ligeira, para mostrar que eu estou aqui, né, e que aquela é uma intervenção, não foi uma falha da conexão, por exemplo. Esse tipo de coisa pode ser confundido. Sim. Uma vez isso até fez uma paciente dar risada, né? Porque no começo, assim, a gente estava no começo da sessão, ela estava falando uma coisa, eu parei para escutar, parado. E ela perguntou se eu tinha caído, né? Porque tem uma coisa no online que você acaba, às vezes, piscando menos, né? É uma coisa que eu percebi. Eu olhando para a tela, eu acabo piscando menos, né? Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a paciente perguntou se eu tinha caído, depois de uns 5 segundos parado. Foi cômico isso. E outra coisa, o silêncio na psicanálise, ele é um instrumento de trabalho, né? Eu acho que não só na psicanálise, eu acho que na profissão como um todo, o silêncio é um instrumento. O que aquele sujeito apresenta nesse silêncio? Como é que eu vou fazer uma pontuação, uma escansão, uma intervenção, sendo que para eu interromper essa pessoa, eu preciso considerar o delay de 1 segundo, pelo menos. E às vezes o sujeito comete um ato falho e eu preciso interromper ele naquele momento, né? Na internet eu não consigo fazer, eu preciso esperar ele terminar de fazer a frase. Eu preciso esperar ele concluir todo aquele discurso, porque
Porque se eu interromper, vai demorar 1 ou 2 segundos para ele perceber que ele foi interrompido, para parar a frase, e aí eu ter que voltar aonde eu queria ter feito a intervenção, né? E tudo isso compromete o tempo analítico. Então, às vezes, a pessoa fala assim, bom, eu não consegui arrumar a minha ama hoje. A sua o quê? Minha cama, né? Então, a pessoa, depois de 2 segundos, talvez eu não consiga ver esse ato falho, né? Eu não consigo apontar para ela, né? Pensar junto o que isso pode ter significado. Aí vai virar aquela disputa da resistência, né? Tipo, você ouviu errado, tá? Você está viajando, que é uma coisa que acontece na nossa clínica, mas que no presencial você consegue ter um manejo um pouco melhor. E tem só uma coisinha, Igor. Tem uma coisa também que eu acho que até vira uma piada, que às vezes o silêncio é interrompido não pelo analista, não pelo paciente, mas pelo carro do ovo, mas pela viatura da polícia, pelos cachorros da rua, né? Então é uma coisa que acontece. Não, é exatamente isso. Enfim, atender em casa tem disso, e só um outro, né, um outro aspecto do atendimento também que acaba aparecendo muito essa questão da voz robótica, né? Então, você está falando e a voz parece que muda, e às vezes a pessoa não entende o que você falou, mas ela finge que entendeu, e aí continua a sessão dali. E um outro exemplo também é muito quando a gente, né, o paciente ele está falando, e aí ele para de falar, aí você vai falar alguma coisa, mas não dá tempo da sua voz chegar, então ele continua, e aí ele começa a falar de outra coisa, então ele fica confuso do que estava falando. Então, esse tempo, né, da conexão, a gente tem que tentar sempre deixar a melhor conexão possível, mas não tem como ficar, não tem como, né, espelhar o que é presencialmente, né? Então esses exemplos acabam aparecendo bastante. Eu vi que teve um comentário aqui, pessoal, na live, aqui na live do Facebook. Deixa eu pegar para ler, que é um comentário um pouquinho maior. Eu acho legal a gente comentar. Um comentário fala: imagina uma pessoa com transtorno do pânico e fechada na sua casa por 1 ano, e quando ela consegue superar minimamente o pânico e arrisca a ida ao supermercado, salão de cabeleireiro, e de repente temos o anúncio do isolamento social. Conseguem imaginar a cabeça dessa pessoa? É um baita acidente de percurso aí, né? É o meio não reforçando, né? Aconteceu esse tipo de coisa, né? A gente pode imaginar, mas esse tipo de coisa certamente aconteceu. Tinham pessoas, né? Esse quadro fóbico, né, é recorrente. Então, certamente, né, houve pessoas que estavam tendo melhoras e se depararam com uma situação de pandemia. Assim como, né, é possível pensar que houve pessoas, né, que estavam, né, desenvolvendo ansiedades, estado de pânico, alguma coisa assim, que foram agravados também, né, pela pandemia. Ou pessoas que não iriam desenvolver nesse momento e que tiveram esse desencadear pelo contexto que a gente teve. Sim, sim. Acho que teve até um outro exemplo lateral a isso, né, que eu me lembrei agora, nessa questão de não estava saindo e de repente quando começa a sair acontece uma coisa, que foi um exemplo aqui próximo, que eu ouvi de um conhecido, de uma pessoa que ela não estava saindo, ficou acho que uns 4 ou 5 meses sem sair desde o começo da pandemia, e era uma pessoa jovem aparentemente. E ela saiu uma vez e 2 semanas depois ela foi internada com Covid, e acabou falecendo na UTI. E é uma coisa assim que acaba, né? E ali os familiares, né, pelo relato, acabaram, né, falando, puxa, né, a pessoa ali era jovem, em teoria totalmente saudável, não tinha nenhuma outra comorbidade, e saiu uma vez. Talvez foi contaminada naquela vez, ou foi contaminada por alguma outra razão que a gente não consegue saber, mas, né, uma vez que ela saiu, né, e acabou falecendo, né, o quanto isso acaba afetando, né, os familiares próximos, né, uma história dessa, e que provavelmente talvez não tenha, não sei, né, não tenha acontecido por aquilo, né, por aquela única vez que ela saiu, talvez ela tenha sido contaminada por outro meio, né.
Então, coisas nesse sentido. É, é, é uma, é um momento, essa pandemia, que traz uma nova perspectiva para a maior força de adoecimento ou de cura que a gente tem nesse cenário atual do século XXI, que é a cultura. Então, isso foi algo muito, foi um impacto assim que a gente não esperava ter nas formas das relações que já estavam passando por uma revolução muito grande. Essa história é muito triste, Igor. É uma coisa que eu nunca teria passado pela minha imaginação com essa intensidade. Mas eu vi casos de pessoas, para tentar fazer algum contraponto, que conseguiram finalmente se soltar numa sessão, conseguiram finalmente falar, que isso não acontecia no consultório físico. Assim como eu vi pessoas que tiveram que desistir também e não tinham essa crença, né, nessa realidade virtual. Mas também houve lutos, né, a se elaborar por conta desse momento, né, e foi mais conteúdo para análise, né, para pensar que a pessoa não podia se despedir propriamente, né. Eu acho que uma das vezes que eu quebrei a quarentena foi para ir num velório, né, e também isso havia acontecido com um paciente que eu atendo. Claro que ele não ficou sabendo disso, mas é algo que a gente pensa, olha, aquele sujeito está passando por ele já é um sujeito que carrega um histórico de culpa, né, nas suas relações, e aí ele está passando por um luto que envolve, às vezes, sentimentos de culpa, dependendo dessa figura que é enlutada, e também por quebrar uma regra, a pessoa já apegada às regras, por quebrar uma regra de isolamento social para poder ter uma despedida e começar a elaborar esse luto. São coisas, são níveis da gente pensar o sofrimento que eram inéditos na nossa própria literatura. Essa questão do luto é extremamente complicada na pandemia, né? Eu, particularmente, pessoalmente, passei por um luto durante essa pandemia e o cenário, né, o contexto ali do velório é um dos piores possíveis, né, para a gente, porque o tempo é extremamente reduzido, né, durante um velório, a principal emoção ali, né, costuma ser a tristeza. Claro que tem outras, pode ter raiva, pode ter, enfim, acostuma ser a tristeza relacionada ao gatilho da perda. E você geralmente precisa de abraços, de contato, né, daquele apoio do outro. Essa é a função da tristeza. Mostrar o quanto você está fragilizado, que você pode precisar de ajuda. E o velório, gente, era aquele pessoal distante, né, num tempo de 2 horas, né, um tempo de funeral ali entre velório e enterro de 2 horas, pessoal distante, número reduzido, né, de familiares. Então, né, frente ao momento de perda, nem os próprios ritos, costumes que a gente, né, costuma ter, os costumes, né, que temos frente a esses lutos, né, nem isso foi autorizado, de certa forma. Então, é complicadíssimo, além, né, dessas perdas físicas, desses lutos de vidas, né, lembrei de comentar, o pessoal está comentando aqui, né, tem os outros lutos, né, e a gente fez conteúdo sobre isso também, meu xará falou de outros lutos. Gente, é o luto da liberdade, é o luto, né, da perda da rotina, da perda da relação, da perda do contato, tudo isso, essa relação de perda pode desenvolver o sentimento de luto. E meu xará quer falar coisa, vamos lá. Não, é um ponto extremamente importante, assim, gritante, que acho que poderia ter falado antes, inclusive, foi genial esse apontamento da Cristina, porque há o luto
da invulnerabilidade, né, dessa parte narcísica do sujeito, há um luto dessa sensação de não finitude, né? Quer dizer, a pessoa ela se depara com essa fragilidade do corpo, que ela é vulnerável a um vírus. Pelo menos algumas pessoas se deparam com isso, as mais saudáveis, né? Que ela é vulnerável a um vírus e que ela consegue espalhar ele para pessoas que são mais vulneráveis ainda. Ela consegue, ao mesmo tempo, se ferir e ferir talvez mais ainda o outro. Então, as pessoas que respeitam o isolamento social, elas sofrem duas vezes, né? Elas sofrem por essa fragilidade, elas sofrem pela força de conseguirem se preocupar com quem que elas nem conhecem, né? Que são esses outros pares. E isso também é um luto, né? Você ter que lidar com essa supressão da sua vontade imediata. Talvez você não seja tão acostumado a fazer isso dessa forma no seu dia a dia. Exato, exato. É uma outra forma de luto que a gente tem que lidar, né? E que aparece muito na clínica, né? Essa perda de noção. Eu vi até um outro comentário aqui falando que sobre a questão de tempo de trabalho, né? O Caio comentou da rotina, né? E é bem isso, né? Você está muito, enfim, disponível ali, né? Para, enfim, já estar em casa e perder um pouco a noção de tempo, acabar trabalhando mais, respondendo e-mail, deixa eu dar uma olhada no meu celular. Então, essa parece que, né, não tem uma pontuação do final ali da tua jornada de trabalho, por exemplo, né? Tem realmente essa perda da rotina. Isso, né, foi extremamente recorrente, essa sensação. Eu vi de muita gente. Nossa, agora que eu estou trabalhando em casa, estou trabalhando muito mais. Às vezes é 9 horas da noite, eu vou mandar alguma coisinha pensando, né, que a pessoa vai me responder no dia seguinte, no horário de trabalho, a pessoa também está online, né, me responde na hora, quando vê a gente está trabalhando até meia-noite, 1 hora. Né? O que me faz pensar também que mexeu com aquela fantasia, aquela expectativa do home office que muita gente tinha. É claro que não foi planejado, não foi nas melhores condições, mas muita gente que idealizava trabalhar em casa viu que não consegue trabalhar em casa ou não gostou das condições de trabalho em casa, né? Precisa do ambiente de trabalho, entre outras coisas. Então teve isso também. Né? O home office, até então, ele era extremamente desejado de uma forma geral, supervalorizado. E agora tem gente que está satisfeita e tem muita gente que não suporta mais trabalhar em casa. Exato. Que o home office revelou assim uma coisa que é você ter que trabalhar do lado da sua cama, né? Às vezes do lado do seu sofá, às vezes do lado da sua geladeira, e você ter que adaptar a rotina da realidade, ou seja, você ter que aceitar essa imposição do simbólico, você ter que aceitar essa, entre aspas, né, para usar um jargão psicanalítico, essa castração da sociedade do seu dia a dia, no lugar que você costuma ser o mais espontâneo e o mais, digamos, egoísta, né, ou egoísta possível, que é a sua casa, que exige uma disciplina muito grande. Você ter que ter essa abdicação espontânea, você ter que ser o responsável por delimitar a sua própria restrição, né? É um peso que muita gente não quer. Na verdade, você não receber uma ordem pode ser extremamente angustiante. Saiu uma pesquisa agora de que, de fato, cumprir uma ordem, né? E aí analisando mais soldados, né? Analisando mais o militarismo, cumprir uma ordem exime o sujeito de sentimentos de culpa e remorso, né? Exime o sujeito de uma certa empatia, né? E aí se a gente transpõe isso para o home office, né? A pessoa, claro que ela está cumprindo uma ordem no plano maior, mas assim, a ordem que ela tem que cumprir agora é entre não deixar o joguinho ou
a conversa no WhatsApp em segundo plano e focar no trabalho, né? Ela vai ter que escolher agora se limitar, e para muita gente isso é muito difícil. Às vezes cumprir uma ordem é muito mais confortável, o home office mostra isso, né? Que você tem que escolher, às vezes, essa realidade angustiante que é a sociedade, e saber utilizar isso a seu favor. Eu quero até trazer um exemplo pessoal. Eu não tinha o hábito de jogar, né? Eu passei, às vezes, até para poder saber que eu encerrei os meus trabalhos do dia, seja publicando algum texto, seja fazendo alguma leitura, seja respondendo algum e-mail, eu precisei começar a ter um ritual de eu vou jogar meia hora aqui, né? E foi uma coisa muito importante, né? Para você poder sair do, do estado de alerta, né, de que você está trabalhando. Porque a gente, inclusive, tem que ficar fazendo relatório, tem que ficar fazendo articulação teórica, às vezes você não para, né? E é importante saber parar para poder continuar. Estão comentando aqui também. Meu marido trabalha até às 17 horas em casa. E tenho que brigar para ele parar, senão ele ultrapassa às 19. É o exemplo que eu estava passando para vocês. Só um detalhe, viu, pessoal? A gente está dando like em todos os comentários aqui, porque é a única reação possível, tá? Não dá para dar amei, não dá para dar triste, coração. Independente dos afetos aqui, que são muito diferentes, não dá para dar qualquer outra reação que não seja o joinha. Muito grato pelo comentário de todo mundo, tá, pessoal? A gente está chegando no horário limite aqui da nossa live. Eu queria ver se vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta. Obrigado quem está aí, Fátima, Cristina, Carol. Teve mais gente que passou que eu já não consigo ver aqui. Essa live vai ficar disponível, tá? Acabando aqui, ela já fica automaticamente disponível no Facebook. E depois eu vou fazer o download dela e a gente sobe também no canal do YouTube. Para quem não conhece, é o Sociedade dos Psicólogos Psicoplay. As lives estão sendo hospedadas lá também. Deixa eu olhar aqui, ver se chega mais alguma coisa. Ovo. No trabalho a gente tem uma rotina e não tem interferências internas, coisas que em casa acontece muito, como o carro do ovo, gatos miando, esse tipo de coisa. Aqui em casa passa o Bonito Ovos. Uma gravação muito peculiar. É a mesma gravação, cara. É a mesma gravação. Já ouviram? Esse cara da gravação, ele vendeu muito barato, né? Ele vendeu uma vez. Todo mundo comprou o Bonito Ovos. Não sei, a galinha ficou maluca, o patrão ficou doido. É uma gravação muito, muito hilária. Que tem gente, uma coisa muito particular, só para aproveitar o gancho do carro do ovo, existe um axé, né, adaptado a vender ovo, que é mais ou menos assim: são 30 ovos só por R$10. Isso fica na minha cabeça às vezes, né? E é real. Então, o cara tem um ritmo. Esse passa aqui, ele é exclusivo. Então, os pacientes conhecem, discutem isso, vira material de sessão. É só um registro aqui. Mas isso, eu acho que é exatamente o mesmo efeito do fundo, né? do ambiente nosso. Né? O que está no fundo visual, que o paciente ele tem acesso, é o que ele está ouvindo também, são esses estímulos. Né? Mexe muito com aquela questão de, na faculdade, o quarto a sala tem que ser neutra, né? Parede branca, sem estímulo. Na prática, né? Os elementos eles fazem parte da sessão. O que é figura e o que é fundo, aí já usando, né, o Gestaltese. E claro, cada um na sua abordagem vai trabalhar aquilo que está aparecendo. Se apareceu, né, dentro de um, vou chamar de um setting clínico, né, aquilo tem, né, a sua devida importância, o seu devido valor analítico. Deixa eu passar aqui o nosso calendário. Se alguém tiver mais alguma dúvida, já manda. Então, a gente já... Hoje foi o psicólogo e sua atuação na pandemia. Pessoal, vale dizer que a Sociedade dos Psicólogos, nessa pandemia, conseguiu lançar o primeiro curso totalmente AD, Café Psico, lá em Winnicott. É um curso que o Igor e eu ministrávamos já presencialmente
acho que foi umas 7, 8, 9 edições. Foi um bocado. E depois disso a gente gravou, tá? Ele é todo EAD, então é o curso que a gente fazia EAD, porém com os recursos da plataforma. Perdão, é o curso que a gente fazia presencial, mas agora com os recursos da plataforma EAD. Então tem artigo complementar, tem exercício de fixação, coisa que a gente não consegue abordar no presencial. Lancei o Fundamentos da Psicologia Positiva, Teorias de Aplicações, totalmente EAD, tá? O Café Psico, ele está com 4 horas, esse aqui tem 5 horas, 10 módulos, enfim, informações depois eu posso passar para vocês. E para falar de linguagem corporal a nível principalmente da face, da mensuração das expressões faciais, lancei o Fundamentos da Expressão Facial da Emoção, totalmente EAD também, com 5 horas. Sábado agora teremos o primeiro dia do curso online ao vivo, As 3 Grandes Forças em Psicologia, Psicanálise, Behaviorismo e Humanismo, um curso que o Igor e eu já ministramos, se não me engano, foram 3 edições presenciais, e agora a gente está fazendo essa online dividida em 2 dias. Então serão 2 manhãs de sábado, a primeira manhã é sábado agora, 4 horinhas, depois mais 4 horinhas, o total dele são 8 horas, para a gente falar dessas 3 grandes forças, os principais autores, e claro, recomendar justamente os percursos formativos de cada uma dessas linhas. Amanhã à tarde estarei com seminário Expressão Facial da Emoção e as 7 Emoções Básicas, para falar justamente da minha principal linha de pesquisa. Então vou comentar um pouquinho, vou passar conceitos. O que é a teoria neurocultural do Paul Ekman, quais são as 7 emoções básicas dessa teoria, o que é Facial Action Coding System, que é esse método de mensuração e análise das expressões faciais, e o que são macro e micro expressões faciais. Basicamente, esses 4 pontos que eu quero passar a nível de conceito para vocês. E na parte da noite, fechando a nossa semana da Psico, Igor Banin vai falar para vocês sobre a clínica de Lacan na atualidade. Então, temos encontro marcado amanhã, último dia da nossa semana de Psico, e seguem também os contatinhos aí das redes sociais. Quase toda semana tem texto aberto no blog da Sociedade, spsicólogos.com, e conteúdos aí diários em todas as redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. Conteúdos, pessoal, voltados tanto à comunidade, a nível de atendimento psicológico, o que são afetos, emoções, sentimentos, quando devo procurar um psicólogo, será que preciso, será que mereço, esse tipo de coisa. E, por outro lado, conteúdos voltados aos pares profissionais da saúde mental. Então, textos sobre avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, textos sobre o cadastro na plataforma EPSI para atendimento online, texto para avaliação do porte e da posse de armas no Brasil, conteúdos esses voltados aí aos pares. E no caso, esses 3 que eu dei o exemplo são do meu xará, que está aqui com a gente, Caio César, que publica bastante conteúdo sobre isso. E quem quiser os nossos contatinhos pessoais também, para entrar em contato com a gente, no site da Sociedade tem também os perfis de cada um lá no Quem Somos, só buscar, você pode falar também diretamente com a gente aqui. Pessoal, é isso, obrigado Igor, obrigado Caio, meu xará, meus colegas e amigos, parabéns para a gente, mais uma vez. Essas são minhas considerações, boa noite, podem encerrar. Parabéns, boa noite e feliz dia do psicólogo aí, gente. Muito obrigado pela participação. Parabéns, boa noite, feliz dia do psicólogo. E obrigado, Caio, obrigado, Igor, obrigado, pessoal aí, foi ótimo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.